Olá, alunos do nono ano, eu sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ver a aula de número 26. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar sobre os produtos notáveis, certo? É uma parte importante aí dentro da álgebra matemática que a gente está estudando, né? Nós estávamos vendo as expressões algébricas, então agora nós vamos ver um pouco sobre os produtos notáveis. Então o objetivo da nossa aula de hoje vai ser compreender geométrica e algebricamente os principais casos de produtos notáveis. O quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos, certo? Hoje nós vamos estudar somente o primeiro, o quadrado da soma de dois termos, ok? Então, os materiais para a nossa aula de hoje vão ser os mesmos de sempre: caderno, caneta, lápis e borracha. Caderno e a caneta para vocês anotarem as informações importantes e o lápis e a borracha para vocês resolverem os exercícios no caderno. Então, quando a gente fala de produtos notáveis, né, a gente está falando ali do cálculo algébrico de alguns produtos que aparecem com um pouquinho mais de frequência, certo? Então, os produtos que aparecem com mais frequência são esses principais aqui. Ali, se você vê, olha só, eu tenho x mais y vezes x mais y, ou o que a gente chama de x mais y ao quadrado, e a gente chama de quadrado da soma de dois termos. A gente tem também x menos y vezes x menos y, ou seja, x menos y ao quadrado, ou quadrado da diferença de dois termos, certo? Tenho também x mais y vezes x menos y, que me dá o produto da soma pela diferença. E aí, como esses termos têm muita importância dentro da matemática, né? A gente fala muito deles dentro da matemática, a gente utiliza eles no cálculo algébrico, então. E a gente chama eles de produtos notáveis. Notáveis no caso de notar mesmo, de serem importantes, tá bom? Eles são muito importantes dentro do cálculo algébrico, então são os nossos produtos notáveis aí, ok? Vamos iniciar, então, pelo quadrado da soma de dois termos. A gente considera a expressão x mais y ao quadrado, que representa o quadrado da soma de dois termos, e a gente vai descrevê-la algebricamente, então, aqui para vocês. Utilizando a definição de potência, a gente tem que x mais y ao quadrado nada mais é do que x mais y vezes x mais y, certo? Quando eu faço essa multiplicação, eu tenho que fazer o chuveirinho ali. X vezes x e x vezes y. Mesma coisa ao contrário, y vezes x e y vezes y, certo? Isso vai me dar, então, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes y, xy, y vezes x, xy, e y vezes y ao quadrado. Y, x, um monte de letra. Façam devagar, tá, gente? Se quiser, eu vou repetir para vocês, mas com calma. Vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. X vezes y, no caso, y vezes x, mas a gente sabe que tanto faz a ordem, me dá xy. E y vezes y me dá y ao quadrado, ok? Eu posso ver aqui que os únicos termos semelhantes que eu tenho é o xy e o outro xy aqui, então eu posso somar esses dois, o que vai me resultar em x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, certo? Então a gente tem a seguinte igualdade aqui muito importante. X mais y ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 2y mais y ao quadrado. Isso se aplica a qualquer soma de dois termos, quadrado da soma de dois termos, tá, gente? A gente tem x e y aqui, mas poderia ser a e b, c e d, poderia ser 2x mais 3y, todos eles vão ter essa mesma igualdade no final, ok? A gente chama essa expressão ali, esse x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, a gente chama ele de quadrado perfeito, né? Trinômio quadrado perfeito. Trinômio porque eles são três termos, né? 1, 2, 3, eu tenho três termos nesse meu polinômio. Então, ele é um trinômio e ele é quadrado perfeito porque ele é um quadrado de alguma coisa aqui, ok? Vamos ver geometricamente isso, então é uma representação geométrica aqui. Perceba. Considere dois segmentos de medidas x e y. Então, a gente vai calcular a área do quadrado que tem ao lado x mais y. Então, aqui a gente tem um quadrado que tem o x, a gente tem um pedaço que é o y, e aí resulta em um pequeno quadrado aqui que é o y ao quadrado. E agora, a área desse retângulo aqui, ó, a gente chama de xy, certo? Porque a área do retângulo é dada pela multiplicação da base vezes a altura,
ok? Então, percebam, eu quero calcular a área disso daqui, e ele é um quadrado. A gente sabe que a área de um quadrado é dada por lado ao quadrado. Qual que é o lado desse quadrado? X mais y. Então, eu posso dizer que a área desse quadrado é dada por x mais y ao quadrado, ok? Esse quadrado tem como medida o lado x mais y, e sua área, então, x mais y ao quadrado, pode ser expressa pela soma das áreas das figuras que estão ali. Então, aqui, a gente separou todas as figuras que estavam formando aquele quadrado. Agora, percebam, eu tenho x quadrado mais 2xy, ou seja, dois retângulos que têm a área xy, mais y ao quadrado. Então, eu posso dizer que x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, ok? Bem simples, né, gente? A representação geométrica fica mais claro ainda. Então, a gente, tanto algebricamente como geometricamente, chegou a essa conclusão de que x mais y ao quadrado é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Agora, a gente pode dizer isso de uma forma mais simples. Então, eu posso dizer que isso aqui é o quadrado da soma de dois termos, certo? Que é o que a gente está calculando. Isso aqui é o quadrado do meu primeiro termo, não é? O meu primeiro termo não é o x? X ao quadrado é o quadrado do meu primeiro termo. A parte do meio é 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo. Ou seja, 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo. O x vezes o y, correto? E o último termo, o meu terceiro termo, é o quadrado do segundo termo, certo? Então, assim, gente, existem dois jeitos de eu calcular um produto notável do quadrado da soma. Qual é? Eu posso fazer o chuveirinho, que é o que a gente fez lá no primeiro, né? A gente calculou algebricamente. Posso fazer a multiplicação dele passo a passo, não tem problema, vai dar a resposta certa. Ou eu posso seguir essa regrinha aqui, certo? Essa aqui vocês têm que anotar no caderno de vocês, tá? Então, como que você vai seguir essa regrinha? O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Eu gosto de falar isso de uma maneira um pouquinho mais resumida. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Bem simples, é uma regrinha que, se você decorar, você consegue resolver qualquer quadrado da soma de dois termos, certo? Olha só, vamos ver esse exemplo aqui então. Eu tenho aqui 3x mais 2y ao quadrado. Eu vou resolver ele da maneira algébrica. Então, vou resolver ele utilizando a distributiva da multiplicação, ou popularmente chamada de chuveirinho. 3x mais 2y vezes 3x mais 2y, né? Que é isso que significa o quadrado desse valor. Eu vou fazer ele vezes ele. Se eu fizer isso, eu vou ter 3x vezes 3x, 3x ao quadrado. 3x vezes 2y, 6xy. 2y vezes 3x, 6xy. E por fim, 2y vezes 2y, 2y ao quadrado, ok? Resolvendo isso, 3x ao quadrado, lembrem-se que eu tenho que fazer o 3 também ao quadrado, então vai ser 3 ao quadrado, 9x ao quadrado, x ao quadrado. 9x ao quadrado. Eu posso somar esses dois termos do meio aqui, porque eles são semelhantes. Então, eu vou ter 12xy mais, de novo, o 2 também é ao quadrado, 4y ao quadrado, ok? Agora, eu posso resolver também utilizando a regrinha. Qual que é a nossa regrinha? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Olhem só aqui, eu tenho aqui quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho 3x ao quadrado, quadrado do primeiro, o primeiro aqui, 3x. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro, 3x, vezes o segundo, 2y, certo? Mais o quadrado do segundo, 2y ao quadrado. Agora, importante, não esqueçam de fazer o número ao quadrado também aqui, né? 3x ao quadrado fica 9x ao quadrado. 2 vezes 3 vezes 2, 12. X vezes y, xy. Mais 2y ao quadrado, 4y ao quadrado,
certo? Parece difícil, mas não é, garanto pra vocês. Vamos ver mais um exemplo aqui, gente. Então, eu vou usar essa regrinha, que é muito importante, que se eu fosse vocês eu decorava, porque é super, super mais fácil resolver usando ela do que você fazer o chuveirinho, certo? Percebam? Vou até voltar aqui, gente. Olha a quantidade de conta que você faz no chuveirinho e olha aqui, você faz direto, certo? Na verdade, você nem precisaria fazer essa linha aqui, você poderia colocar a resposta final direto. É só porque como a prof está explicando, eu estou fazendo passo a passo aqui para vocês. Mas vocês podem fazer direto, gente, é muito simples, tá? Agora, professora, não lembro a regra. Professora, não decorei a regra. Não tenho certeza de como que é a regrinha. Faça o chuveirinho, porque aí você vai fazer a operação e vai chegar na resposta correta do final. Se você não tem certeza da regra, que deveria estar anotada num post-it bem colorido lá no seu caderno, bem importante. Se você não tem certeza da regrinha, não use ela, tá? Senão você vai errar. Então, use o chuveirinho, que é a operação matemática que vocês já estão acostumados a utilizar, vocês já sabem fazer. É um passo a passo mais demorado, mas é um passo a passo certeiro. Se vocês não errarem nada no caminho, tá? Mas é um passo a passo mais certeiro, certo? Então, façam o que vocês tiverem mais confiança. Claro que a regrinha é muito mais simples. Então, tentem decorar ela, tentem se esforçar aí para relembrar essa regrinha e aplicar ela da maneira correta, tá bom? Então, aplicando a regrinha, a ao cubo mais 5b ao quadrado. Ou seja, é o quadrado dessa soma aqui. A ao cubo, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, a ao cubo ao quadrado, mais 2 vezes a ao cubo, vezes 5b, mais 5b ao quadrado. Importante, potência de potência, que a gente tem aqui, multiplica os expoentes. 3 vezes 2 dá 6. A na sexta, mais 2 vezes 5 me dá 10. A ao cubo vezes b me dá a ao cubo b. Mais 5b ao quadrado significa que eu vou ter que fazer 25b ao quadrado, certo? 5 vezes 5, b ao quadrado, certo, gente? Viram só como é muito simples? Ah, professora, mas eu quero fazer utilizando o chuveirinho, utilizando a distributiva. A gente pode fazer também, não faz diferença nenhuma. A resposta no final tem que ser obrigatoriamente a mesma. Como que a gente vai fazer isso? Vou multiplicar de chuveirinho, ué. Eu tenho que fazer a ao cubo mais 5b, que multiplica a ao cubo mais 5b, certo? Então, eu vou resolver. Primeiro, a ao cubo vezes a ao cubo. A gente sabe que potência multiplica... Meu Deus! Multiplicação de mesma base, eu somo os expoentes. 3 mais 3 vai me dar 6, a na sexta, certo? A ao cubo vezes 5b. O a aqui, como não tem nenhum número, é 1 na frente, né? Então, é 1 vezes 5, continua 5, a ao cubo b, certo? Agora, se eu pegar aqui, 5b vezes a ao cubo vai me dar 5 a ao cubo b. 5b vezes 5b, 5 vezes 5, 25b ao quadrado, certo? Eu tenho esses dois termos que são semelhantes, então eu posso somar os dois. E aí eu vou ter a na sexta mais 10 ao cubo b, né? Porque 5 mais 5 me dá 10, mais 25b ao quadrado, ok? Perceberam? Mesma resposta utilizando a operação, ou eu posso utilizar a regrinha, ok? Tanto faz, qualquer um dos dois vai me dar a resposta correta no final, tá certo? Podem utilizar qualquer um dos jeitos. Esse é o primeiro produto notável que a gente vai estudar. São 3 produtos notáveis, né? Quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Então, aqui eu tenho o quadrado da soma, ok? O quadrado de uma soma de monômios. Tranquilo? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse primeiro produto notável. Vejo vocês na próxima aula para a gente estudar os próximos produtos notáveis. Mas não esqueçam de resolver os exercícios dessa aula de hoje. Confiram o material que vocês têm e, se precisar, assistam o vídeo de novo, certo? Não esqueçam de anotar ali a regrinha no caderno de vocês para vocês terem essa informação super importante aí no caderno, tá certo? Eu vejo vocês então na nossa próxima aula.